sobre as origens da Academia Brasileira, para que isso fique guardado como um documento, ao mesmo tempo comemorativo e histórico, abrangendo toda a vida da Academia até este momento. A Academia, ela representa para o Brasil não apenas aquilo que está na letra do seu estatuto. O Estatuto da Academia diz no seu artigo 1º que a Academia tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional. Eu quero chamar a atenção para o fato de que essa expressão é a expressão exata, porque nós não tratamos da língua portuguesa apenas. Nós tratamos da língua portuguesa, que é também a língua do Brasil. Daí o cuidado em que você tenha, na Academia Brasileira, a cultura da língua e da literatura nacional. É preciso entender bem isso, porque a língua portuguesa, ela que é incorporada às terras de Portugal, depois das descobertas, essa língua portuguesa passou por sucessivos períodos em que ela contou com a confluência de elementos externos que não eram os elementos comuns em Portugal. Esses elementos externos, no Brasil, tiveram a prevalência de duas origens fundamentais. Uma origem que é a de natureza indígena, com todo o vocabulário que se incorporou à língua portuguesa, foi ajustado naturalmente à própria morfologia da língua e, do outro lado, a contribuição africana, que é extremamente rica. Essa confluência é que vai dar uma peculiaridade muito importante para a apreciação da unidade brasileira. Pouca gente se detém no fato de que, se um homem nascido no Acre vai a Angola e ali ele começa a falar, logo o angolano diz assim: o senhor é brasileiro. Uma outra pessoa que tenha nascido na Bahia e que vá a Angola e fale, imediatamente o angolano diz assim: o senhor é brasileiro. Isso ocorre com o homem do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, do Maranhão, de qualquer lugar do Brasil, de Minas Gerais, qualquer que seja ele. Porque nós temos uma maneira nossa de entoar a língua portuguesa. Essa entoação, ela trazia consigo uma significação que, por vezes, é extremamente peculiar e trazia também, sobretudo, consigo uma entoação. Essa entoação no meu entender, um dos grandes fatores de unidade do Brasil. Ninguém vai diferenciar o homem nascido do norte do homem nascido no sul, senão por pequenas peculiaridades, porque a entoação é a mesma. Agora, isso não se nota em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, onde houve a prevalência da entoação portuguesa. Eu acentuo isto para que nós tenhamos uma visão e uma noção das responsabilidades de uma instituição como a Academia em face da língua portuguesa falada por nós, enriquecida por nós, entoada por nós. Isto é extremamente importante porque explica por que motivo um dos primeiros cuidados da instituição presidida por Machado de Assis foi saber como se deveria escrever a palavra Brasil, com S ou com Z. É o primeiro trabalho da Academia. Meu trabalho da Academia é saber como deveria escrever, ou com S ou com Z. Bem, é uma proposta, se bem me recordo, do José Veríssimo. A Academia debruçou-se sobre esse assunto. Agora, ao mesmo tempo, há uma convergência
da obra das figuras que compuseram a academia nesse primeiro instante. Nesse primeiro instante, portanto, a academia já dá de si como instituição. Ela não vai ser apenas um conjunto de beletristas, de poetas, de prosadores, querendo cada um recitar os seus poemas, ler as suas partes. Não. Ela tem um espírito realmente construtivo ligado à cultura da língua e da literatura nacional. Bem, isso vai explicar todo o roteiro que a academia vai descrever ao longo dos seus 100 anos. Esses 100 anos foram empregados no sentido de que houvesse essa convergência de valores no plano da cultura da língua e da literatura nacional. Veja-se bem que a palavra nacional, ela entra como uma peculiaridade expositiva, que nos ajuda a entender aquilo que vai ser a instituição presidida por Machado de Assis. Desde as primeiras reuniões, para quem analisa as atas da academia, para quem vê a sua história, as suas primeiras publicações, a instituição tem uma alta preocupação de natureza cultural. Não é, portanto, uma instituição de poetas e prosadores, cada um a admirar uns aos outros e apenas pelo gosto de recitarem os seus poemas ou lerem as suas páginas. Eles se debruçam com uma finalidade cultural, sendo de acentuar-se que, nesse período, nessa formação, já a academia dá de si como uma instituição particular. Ela não é uma instituição nacional, no sentido de ser uma instituição do Estado, ela é um ato de vontade de 40 escritores que têm a preocupação de que se cultive a língua e a literatura do país. Bem, toda a história da academia está, assim, delineada desde que ela começa a sua vida. E é em função desses valores que nós temos que estudar essa sucessão de decênios que dá os 100 anos da instituição. Hoje, a academia, que conseguiu reunir um patrimônio, a academia, ela tem acrescidas as suas responsabilidades. Pouca gente saberá, por exemplo, que o primeiro curso que se fez no Brasil sobre Proust foi dado na academia por um intelectual francês, Benjamin Cremier, que veio aqui em 1920. Ainda o Proust era uma figura polêmica e o nome dele já estava na Academia Brasileira como tema de todo um curso que se deu na nossa instituição. Se você procura saber, por exemplo, a história das grandes ideias alemãs, em cursos dados por um homem como Kaiserling, quer dizer, isto tudo se deu na Academia Brasileira. Agora, ao mesmo tempo, é preciso que nós façamos um levantamento meticuloso desta sucessão de trabalhos organizados pela academia e que se expandem pelo Brasil por iniciativa daquele que eu considero como o mais importante dos presidentes da academia depois de Machado de Assis. Eu quero me referir particularmente a Afrânio Peixoto, meu mestre, meu amigo. Basta dizer que o último curso que ele pretendia dar, esse curso foi a meu convite para que ele desse esse curso e a resposta que ele me manda num cartão que está publicado pelo Leonídio Ribeiro na biografia dele, é bem expressivo
porque ele é o homem que se lamenta de estar no seu leito de moribundo, sem poder atender àquilo que havia sido a minha convocação como diretor dos cursos da Biblioteca Nacional. Bem, Afrânio, ainda na transição da academia, numa academia que vinha do antigo Silogeu brasileiro, hoje já se perdeu este nome, Silogeu brasileiro. O que é o Silogeu brasileiro? É bom que se diga que o Silogeu era um prédio que havia sido construído na Lapa e que, tendo uma finalidade de ser, se eu bem me recordo, de ser uma maternidade. A maternidade escolheu outro prédio e esse prédio foi destinado a instituições culturais. Ali ficariam o Instituto, creio que o Instituto dos Advogados, a Academia de Medicina, a Academia Brasileira. Pois bem, essas instituições é que se abrigaram ali, e ali era preciso que se encontrasse um nome para esse prédio. Então convocou-se o barão de Ramis Galvão, que no tempo era o grande sabedor de grego que havia aqui no Rio de Janeiro. Professor de grego, ele então propôs vários nomes, uns medonhos, horrendos, eram nomes sábios, mas nomes que não se popularizariam. Até que ele próprio sugeriu este Silogeu, e o nome Silogeu brasileiro passou a ser, então, a denominação do prédio que abrigava essas instituições. A academia, ela tinha praticamente nascido no escritório da antiga Revista Brasileira, que era a revista dirigida pelo José Veríssimo. Funcionava ali na Travessa do Ouvidor, e ali é que ela desponta, mas os primeiros locais, o primeiro local é o antigo local do Pedagógio, que era uma biblioteca, uma instituição cultural que funcionava na Rua do Passeio, e é ali que a academia tem o seu primeiro abrigo. Num dos meus livros, creio que o presidente Machado de Assis, eu dou uma fotografia desse prédio. É interessante ver por ali os caminhos seguidos pela academia. A academia chegou a funcionar no Colégio Pedro II, a academia funcionou no prédio do Gabinete Português de Leitura, até que Afrânio Peixoto, logo depois da exposição do centenário, que é a grande exposição em que o Brasil festeja o primeiro século da sua independência, Afrânio Peixoto, que era o presidente, se lembrou de pleitear que o prédio da exposição da França, que era uma cópia do Petit Trianon da Maria Antonieta, que esse Petit Trianon fosse preservado como a sede a grande sede da academia. As demarches foram feitas, contou-se aqui com a colaboração do embaixador francês, o presidente da República, que no tempo, se bem me recordo, era o Poincaré. O presidente da República ficou de acordo, o presidente francês, e a transferência se fez. Apenas a França estabeleceu, graças a uma astúcia do ministro da Fazenda brasileiro de então, propôs-se que a doação fosse feita com uma condicionante, que era destinada a ser a sede da Academia Brasileira, Para que essa sede existisse como tal, o governo brasileiro teve de fazer a doação do terreno em que ficou instalada a academia. Quer dizer, são pequenas
informações que ajudam a compreender bem a instituição naquele lugar. Mas Afrânio foi realmente extraordinário, porque o Afrânio, que era romancista, o Afrânio que era pesquisador literário, o Afrânio que era o discípulo amado de Juliano Moreira, que era o grande psiquiatra do tempo. Pois bem, o Afrânio, ele, o pesquisador, ele tinha grandes amigos. E ele, na academia, ele não se limitou a ser apenas o homem que deu à academia a sede condigna com o Silogeu brasileiro. Ele fez, sobretudo, esta coisa extraordinária. Ele pegou homens como Capistrano de Abreu, que era um homem muito fechado, mas era o grande sabedor da história do Brasil. Pegou um homem como Vale Cabral, diretor da Biblioteca Nacional. Pegou um homem como Rodolfo Garcia. Bem, o Garcia eu conheci bem, porque trabalhei com ele na Biblioteca Nacional. Conheci bem, depois fui colaborador dele durante muito tempo. Pois bem, e conheci Afrânio Peixoto de perto, embora eu tivesse pouco mais de 20 anos, mas o fato de eu ter ido trabalhar na Biblioteca Nacional me permitiu o convívio com Afrânio. Afrânio levou para a academia a colaboração de Capistrano de Abreu, a colaboração de Vale Cabral, a colaboração de Rodolfo Garcia. Então, com isto, ele criou uma brasiliana, que é uma das mais importantes que se fizeram no Brasil, antes da brasiliana que se instituiu posteriormente e que nos deu mais de 200, 300 livros com a orientação e a supervisão, creio que do nosso Anísio Teixeira e do Fernando Azevedo. Pois bem, mas o Afrânio trouxe Capistrano de Abreu, que era um homem que dizia que não pertencia à academia, porque a única sociedade de que ele participava era a sua condição humana, porque não tinha sido consultado. Pois bem, então, o nosso Capistrano, que é o grande mestre de toda uma geração de historiadores brasileiros, ele só não foi da academia porque não quis. Mas viriam, por exemplo, viria o nosso Rodolfo Garcia, a quem nós devemos, como acadêmico, como diretor da biblioteca, algumas contribuições formidáveis, sobre as quais, mais adiante, eu teria a oportunidade de falar. Por enquanto, eu gostaria de acentuar que depois da obra de Machado de Assis, que é um grande coordenador de vontades, nós devemos colocar a obra de Capistrano de Abreu, a obra de Afrânio Peixoto, trazendo a colaboração de figuras eminentíssimas para que trabalhassem com a academia, mesmo não sendo acadêmico. Afrânio é que é realmente uma figura solar. Por isso mesmo, quando eu presidi a academia, eu tive o cuidado de trazer o busto de Machado de Assis, que estava colocado, o busto que era obra do Rodolfo Bernardelli. Pois bem, esse busto estava no vestíbulo da academia, por cima do porteiro. Como ninguém olhava para o porteiro, senão para a cara do porteiro, não levantava a vista e não se sabia onde estava o busto de Machado de Assis. Busto em bronze do Rodolfo Bernardelli. Então eu tive um dos cuidados meus, foi primeiro tirar o busto de Machado de Assis, que como ele olhava para o salão em que sempre se realizam os velórios da academia, a impressão que ficava é que ele estava ali esperando o velório, quando na verdade é porque ele foi mal colocado por cima do porteiro da academia. Eu então desloquei esse busto para o salão de honra da academia, onde está presentemente. E coloquei ali, de um lado está o busto do Machado de Assis, à esquerda, e está o busto de Aos Tragédias de Ataíde, à direita.
Estes três homens, eles são explicativos da obra, da grande obra, que consolidou a academia, que trouxe a academia até o seu centenário. Ataíde, quando ele assumiu, eu fui testemunha presencial disto, porque eu fui eleito para a academia alguns anos depois dele, e vi Ataíde ser, sucessivamente, segundo secretário, primeiro secretário, secretário-geral, presidente da academia, onde ele se conservou por 33 anos. 33 anos. Ele, para a academia, é o grande consolidador das finanças da instituição, o que permitirá à academia, bem administrada, veja-se bem que eu acentuo bem nisto, bem administrada, permitirá à academia sobreviver como uma grande instituição, realizando grandes iniciativas culturais e ajustando-a, naturalmente, à hora atual, que é a hora em que a academia repassa o seu passado e pode, neste instante, reconhecer que o esforço de Machado de Assis não foi em vão. Quer dizer, que essa obra, ela perdura, ela veio até nós, e ela é, de certo modo, um espelho da cultura brasileira. Eu me tenho batido muito para que a academia amplie os seus horizontes intelectuais, ela não fique restrita apenas ao romancista, ao poeta, ao ensaísta, que ela alargue, tenha um campo mais amplo. E posso dizer aqui que este pensamento meu coincide com o pensamento de Machado de Assis. Machado de Assis, um dia, recebe de Joaquim Nabuco, que é realmente o autor do programa que a academia viria a executar ao longo da sua história, para bem compreender a ampliação do quadro acadêmico, no sentido de não ficar propriamente restrito a poetas, a prosadores, impregnados da preocupação de natureza literária, é preciso levar em conta uma carta em que Joaquim Nabuco sugere a Machado de Assis que para as próximas vagas da academia sejam recrutadas as figuras exponenciais da vida brasileira. Machado de Assis, a essa primeira proposta, não responde. Desconversa. Mais adiante, Nabuco faz outra carta e diz nesta carta, resumindo-a, assim, imagine você, fulano, e relacionou as grandes figuras, como o Barão de Jaceguai, o Barão de Rames Galvão, o Barão disso, o Barão Visconde disso, assim, todas essas figuras presididas por Machado de Assis. Então, na volta do Correio, vem a concordância de Machado. Quer dizer, então, a academia se amplia no sentido de ter ser uma convergência dos valores representativos da alta cultura brasileira com o trabalho do Nabuco, aceito por Machado de Assis. Bem, isto é importante para compreender a academia, que ela não se restringiu apenas a ser uma instituição puramente literária. Eu quis levá-la um pouco mais adiante. Eu acho que a academia, hoje, ela não pode suprimir ou deixar passar ao largo os grandes empresários. Porque um empresário hoje é um PhD, é um sujeito com uma formação universitária, identificado com uma realidade brasileira nova. Pois bem, sem deixar de ter o gosto das letras. Isso é que é também importante. Eu confesso aqui, isso é uma revelação curiosa, que eu pensei em eleger para a academia o Tom Jobim. Por quê?
Vou explicar uma coisa curiosíssima. O Tom Jobim foi criado num ambiente literário. O pai dele, Jorge Jobim, é o grande amigo do nosso maior poeta parnasiano, que é o Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira organizou com o Jorge Jobim várias antologias da cultura brasileira, sobretudo no plano do conto e no plano da literatura, da poesia brasileira. E os estudos introdutórios do Jorge Jobim nos dão uma ideia objetiva da amplidão de cultura explicativa do Tom. Quer dizer, o Tom Jobim ele foi criado num ambiente literário. E quem lhe ouve as músicas e tem a percepção das letras, sente que ele é realmente um homem culto, um culto. E é pena que ele tenha morrido sem ter sido incorporado à academia. Digo isto porque abre uma visão nova. A Academia Francesa fez isto com grandes figuras representativas da pintura, fez com figuras, assim como o Instituto de França fez, até mesmo com um Pierre Cardin, que é representativo da moda francesa. Bem, eu até fiquei um dia espantado de receber do Pierre Cardin um convite para fazer o prefácio de um livro dele. Pois bem, fiz esse prefácio, mas depois verifiquei que se tratava não apenas do costureiro, mas de um homem culto, identificado com a cultura do seu país. Então, o meu pensamento é que a academia amplie os seus horizontes para trazer os valores que, sem deixar de ser realmente impregnados pelo gosto literário, sejam representativos da nossa cultura. Quer dizer, que nós, agora mesmo, com os modernos instrumentos de comunicação de massa, essa cultura literária ela está vivendo uma transformação natural. E essa transformação tem de chegar à academia, necessariamente, para que a academia, num próximo século, ela possa também alargar-se no sentido de ser e continuar a ser representativa da cultura do Brasil.